A série começa com um jovem bonito e rico chamado John indo ao casamento de um amigo. Lá, ele vê uma linda garota chamada Zoe e descobre que ela é amiga íntima da noiva. Zoe canta e dança no casamento, cativando a todos com sua voz e envolvendo a todos com sua performance. Ao terminar, ela pede ao noivo que cuide de sua amiga e deseja-lhes uma vida feliz. Ela se despede da amiga, dizendo que sentirá saudades. Suas palavras tocam a todos, que invejam a amizade delas. No entanto, mais tarde descobrimos que Zoe é atriz e faz isso por garotas que não têm amigas. Após o casamento, a noiva agradece por tudo que fez, paga-lhe o combinado e diz que ela é tão talentosa como atriz que todos. Eles acreditavam que poderiam ser amigos de verdade. Então John vai conversar com o noivo e descobrimos que ele também foi ao casamento porque queria algo dele. Ele consegue convencê-lo e o faz assinar o contrato de venda do terreno que queria comprar. Ele sai do salão feliz, mas de repente esbarra em Zoe e os dois caem no chão. Eles não se suportam e cada um acha que a culpa é do outro. Eles continuam recolhendo suas coisas e Zoe vai embora antes que possa brigar com ele. Ela recebe uma ligação de seu amigo de infância, Yang, que lhe conta que está voltando da América. Ao mesmo tempo, John também recebe uma mensagem de Yang e descobrimos que ele é seu irmão. Yang está no avião, sentado ao lado de uma mulher rica que viaja com ele. Eles descobrem que suas famílias querem arranjar um casamento de conveniência para eles por causa da parceria comercial. Ela sugere que ele aceite, mas Yang recusa e não sabe o que fazer. Mais tarde, John chega à empresa e vê uma senhora idosa vendendo doces. Ele sente pena dela e decide comprar todos os doces para ajudá-la e mantê-la aquecida. Em seguida, ele participa de uma reunião onde o gerente quer iniciar um projeto, mas precisa de um terreno. Todos ficam surpresos que John tenha conseguido comprá-lo. Embora o problema esteja resolvido, o gerente trata John mal, o que é desconcertante. Os funcionários deveriam agradecê-lo e pensar que John é apenas um funcionário comum, mas então descobrimos que John é neto do dono da empresa e que pediu ao gerente para tratá-lo dessa forma na frente dos funcionários. O gerente se desculpa pelo tratamento e o leva para dar uma volta, dizendo que Yang está quase chegando. Ele o busca e vai para o aeroporto, mas Zoe chega antes dele e fica radiante ao ver Yang. Ela o abraça e se surpreende ao vê-lo tão bonito. Ela o leva consigo para deixá-lo no aeroporto em seu carro, mas um jornalista os vê e tira uma foto deles juntos. A foto chega a John, que fica surpreso ao ver seu irmão ao lado de uma garota, mas não sabe quem ela é porque seu rosto não está visível. No caminho, Yang pergunta a Zoe sobre sua vida e se ela realizou seu sonho e se tornou. Ela é atriz, mas se sente envergonhada e não quer contar a verdade, que tem trabalhado como golpista ultimamente, porque tem medo de que ele a chame de fracassada. Ela pergunta por que ele voltou da América, e Bella diz que o avô dele está doente e ele quer vê-lo antes que morra. Zoe o leva para casa e até lhe dá dinheiro porque pensa que ele é um jovem pobre. Ela o deixa e vai gravar a série em que vai atuar. Ela se apressa para se vestir para a cena, e descobrimos que ela só tem um papel pequeno, apenas uma cena, mas ela é talentosa e se sai bem. Quando termina, ela vai conversar com o diretor e pede uma chance para um papel maior, mas ele recusa porque ela está sempre atrasada para os compromissos. Ele a deixa e vai embora. Ele está conversando com a protagonista da série, e há uma cena em que ela deveria andar a cavalo, mas ela se recusa porque tem medo de cair. O diretor está esperando e não sabe o que fazer, mas Zoe diz a ele que ela pode fazer o papel. O diretor fica feliz e decide dar uma chance a ela, mas fica surpreso ao descobrir que ela é uma amazona profissional. Nossa protagonista consegue montar o cavalo com facilidade e executa a cena profissionalmente. Quando termina, ela se senta com suas amigas, e descobrimos que ela pegou um dos carros delas para ir até Yang e fingir que era rica. Elas perguntam por que ela mentiu para ele e o fez acreditar que era uma atriz de sucesso, mas ela diz que ele só ficaria por um mês. Ela não queria que ele soubesse que ela era uma fracassada, porque ele sempre foi quem me incentivou a atuar, e ela se lembra de um flashback de 5 anos atrás, quando Zoe estava na prisão por agredir uma equipe de atores. O policial fica surpreso por ela ter conseguido fazer isso sozinha, mas ela lhe diz que é uma lutadora profissional. Ela chora e diz que é inocente e que eles queriam machucá-la, então ela os atacou.
Então Yang vai até ela, a tira da prisão e conversa com ela para confortá-la, porque acredita em seu talento e a incentiva a seguir a carreira de atriz para que ela possa realizar seu sonho e se tornar famosa. Ela acorda de suas lembranças e descobrimos que ela vem tentando há muito tempo, mas nenhuma oportunidade surgiu. A protagonista da série vai até ela e a agradece pelo que fez. Ela está no papel e continua zombando dela, e Sooi fica chateada com suas palavras porque elas eram colegas de faculdade e ela se tornou atriz por meio de contatos e dinheiro. Enquanto isso, na casa de John, seu avô decide reunir a família para revelar seu testamento, mas surpreende a todos ao pedir que Yang se case com sua prima e nomeá-lo chefe da empresa. Seus netos ficam bravos com suas palavras e protestam, mas ele lhes diz que Yang e John são as duas pessoas em quem mais confia e que escolheu Yang por ser o mais velho, e que assim que ele se casar com sua prima, a empresa crescerá. Mas Yang diz que não quer se casar com ela porque não a ama e não quer assumir a empresa. Todos ficam surpresos com suas palavras. John tenta convencê-lo a aceitar e não perder a oportunidade. Ele acha que está namorando a garota que o buscou no aeroporto e mostra a ele uma foto dos dois juntos. Yang fica furioso por ele estar sendo vigiado e mentindo, dizendo que a ama e que não se casará com mais ninguém, tudo para irritá-los. Junho fica chateado por perder a oportunidade e decide encontrar Sooi e fazê-la ficar longe dele. Enquanto isso, Sooi está sentada com sua família e descobrimos que eles são pobres e moram todos juntos em uma casa, mal conseguindo sobreviver, e cada um só pensa em si mesmo. No dia seguinte, ela vai ao estúdio e veste a roupa para o papel que interpretará no filme. De repente, Junho se aproxima dela e ela fica surpresa ao vê-lo, mas ele pede para conversar a sós. Sooi fica surpresa e liga para ele. Byun diz que seu irmão está com ela agora, e ela descobre que ele mentiu dizendo que estavam namorando para evitar o casamento. Ele pede que ela o ajude como fazia na escola e relembra os tempos em que os alunos o intimidavam porque ele era solitário e não tinha amigos. Eles o batiam, mas Sooi o defendia, brigava com eles, batia neles e dizia que era sua amiga e que qualquer um que mexesse com ele se arrependeria. Voltamos ao presente, e Sohee decide ajudá-lo. Ela se senta com John e conta que ela e o irmão dele se amam. Ela sai para filmar a cena, mas ele a segue e oferece dinheiro, mas ela recusa. Ela finge que ele está dando em cima dela, e eles ameaçam o diretor. Ele se afasta, e a pessoa que informará a polícia fica surpresa com o que ela fez. Ele a observa de longe enquanto ela se apresenta. Sui volta a montar no cavalo, mas a heroína do espetáculo tem ciúmes dela e pede ao diretor para refilmar a cena várias vezes até que o cavalo se canse e Sui caia. Nossa heroína cai no chão e desmaia. Uma ambulância é chamada e ela é levada para o hospital. John vê o que aconteceu e sente pena dela. Ele fica ao lado dela até que ela acorde. Ela está ferida e com o braço quebrado, mas insiste em ir embora. Ela agradece a John e senta-se com ele, pedindo-lhe que não descubra tudo o que aconteceu, pois ela o fez acreditar que é uma atriz de sucesso que interpreta grandes papéis e está envelhecendo. Ele a leva para casa. Ele fala em árabe e fica surpreso com a ousadia dela, mas a ouve porque pensa que ela é a namorada do irmão. No dia seguinte, Sooi vai encontrar Yang, mas ele vê um fotógrafo observando-os e corre atrás dele para pegá-lo. Sooi consegue alcançá-lo e o derruba no chão. Yang pega a câmera e apaga as fotos. Sooi fica surpresa e pergunta por que a família dele está observando. Ele responde: "Vou apresentá-los a você hoje para que entenda." Depois disso, John reúne informações sobre Sooi e descobre que ela interpreta qualquer papel que lhe pedem. Ele deduz que ela e Yang estão juntos nisso, fingindo ter um relacionamento. Ele liga para ela e pede para encontrá-la, mas ela diz que Yang o convidou para ir à casa deles hoje e que ele está a caminho. Yang fica surpreso e foge, para que ele possa alcançá-la antes que ela conheça seu avô, mas é tarde demais. Yang pede que ela finja ser sua namorada e se case com ele em troca de uma grande quantia em dinheiro. Sooi fica surpresa e chocada com as palavras dele. John chega e ouve tudo. Ele se lembra de suas memórias de infância e descobrimos que sua mãe fugiu, casou-se secretamente e os teve. Quando ela morreu, eles foram obrigados a morar na casa do avô, mas ele tinha vergonha deles e os tratava mal. Nesse momento,
John fez uma promessa a si mesmo de que faria qualquer coisa para que ele o reconhecesse, a ponto de estudar por dias sem dormir para ser aprovado e o primeiro da turma. Ele continuou assim até crescer e começar a trabalhar na empresa para tentar. Ele prova seu valor para o avô e desperta de suas memórias. Ele fica furioso porque, se seu irmão se casar com Soe, tudo o que ele fez terá sido em vão. Soe está confusa e não consegue se decidir. Yang pede que ela o espere na garagem, e ela pega as chaves do carro dele e vai para lá. De repente, uma gangue aparece e tenta sequestrá-la. Soe os avisa que é forte e que qualquer um que se aproximar dela será transformado em um shawarma criminoso. Ela se prepara para matá-los, mas então John chega usando um capacete e cobrindo o rosto. Ele a agarra pela mão e eles entram no carro. Quando ela percebe que é John, decide fugir. Quando ele se recusa a deixá-la sair, ela diz que é profissional e pode pular do carro em movimento. Ela abre a porta e faz isso, mas, por ser pobre, ela bate na coluna e desmaia. John precisa levá-la para casa. No dia seguinte, Soe acorda e se surpreende ao se encontrar na casa de John. Ela se senta com ele e pede que ele explique o que está acontecendo. John decide contar tudo a ela. Ele diz: somos de uma família rica, e meu avô quer que Yang se case com a prima dele, mas ele se recusa porque ama você. Soe fica chocada com as palavras dele. Yang chega e a leva para fora para conversar com ela. Ele diz que não quer administrar a empresa e pede que ela se case com ele para evitar que ele se case com a prima. Ela fica chateada porque ele escondeu a verdade dela, então recusa e vai embora. Mais tarde, ela descobre que foi demitida do emprego depois de cair de uma altura. Soe vai se sentar com as amigas para se distrair de tudo, mas Yang manda uma mensagem pedindo desculpas e solicitando sua ajuda. Ela não responde e relembra o tempo que passaram juntos antes dele ir para os Estados Unidos. Naquela época, eles trabalhavam meio período juntos, e quando recebiam seus salários, Yang dava o dinheiro dele para ela e a incentivava a fazer aulas de teatro, pois queria que ela realizasse seu sonho. Soe sai do devaneio e se sente culpada porque ele sempre a apoia e está ao seu lado. Ela decide procurar um emprego, veste uma fantasia e vai a uma festa onde atua para crianças. John a observa e, quando ela termina, ele se senta com ela e pede desculpas por tê-la magoado. Ele oferece dinheiro para que ela se afaste dele. Soe está dividida entre seu irmão e seu irmão, sem saber de que lado ficar. Ela é obrigada a aceitar o dinheiro porque seu pai precisa de um transplante capilar. Caro espectador, você acha que estou sendo sarcástica? Ela o acompanha até o hospital para pagar pelo transplante, mas sua consciência a incomoda e ela sente que o dinheiro não lhe pertence por direito. Ela decide cancelar a operação. Naquela noite, ela conhece John, recupera o dinheiro e o convida para beber. Ela lhe conta que vai se casar com Yang e pergunta por que ele está fazendo isso para que seu irmão seja o herdeiro. Ele explica que Yang salvou sua vida e que está fazendo isso para retribuir o favor. Soe se comove com suas palavras e começa a gostar dele. Eles bebem até ficarem tontos, eles começam a ter alucinações, e John vai com ela para levá-la para casa. Mas, nesse momento, o avô dela está esperando em frente à casa para pedir que ela se afaste de Yang. Nossos protagonistas não estão em si ou confundem com um táxi, entrando no carro por engano. No caminho, John está distraído e diz que seu avô é uma pessoa cruel que nunca o reconheceu. Soe diz para ele não se chatear e, claro, xinga o avô junto com ele. O avô ouve tudo e os leva para sua casa. No dia seguinte, Yang acorda e se surpreende ao encontrá-los tomando café da manhã com o avô. Quando terminam, Soe decide cumprir o que combinou com John e diz ao avô para se afastar de Yang. Ela finge estar chateada e abalada e pede que ele o faça herdeiro, isso porque ela não quer arruinar o futuro dele. Depois, Yang conversa com ela e a culpa por tê-lo abandonado. Soe tenta explicar que fez isso para o bem e conforto dele, mas ele não se convence e a deixa, chateado. Nossa heroína se sente culpada. Então, John conversa com sua prima e a convence de que ela deve se casar com Yang para que ele seja o herdeiro. Ele descobre que um amigo dela é diretor e decide convencê-lo a dar a Soe um papel importante como forma de agradecimento.
Zoe fica feliz ao descobrir e comemora com os amigos, pensando que finalmente alcançou seu objetivo com seu trabalho árduo. Ela decide aproveitar a oportunidade para realizar seu sonho. No dia seguinte, ela vai ao set de filmagem e encontra o diretor, prometendo que fará tudo o que estiver ao seu alcance. Ela vai se arrumar para a sessão de fotos, feliz e animada. John a observa, satisfeito por tê-la ajudado a realizar seu sonho. Ele sai, mas mais tarde, Zoe ouve funcionários falando sobre ela, dizendo que ela conseguiu o papel por meio de contatos. Ela fica chocada ao saber que John estava por trás disso. Ela fica chateada e decide desistir do papel. Quando John vai ver como ela está, ele descobre o que aconteceu e fica surpreso por ela ter deixado a oportunidade escapar. Zoe senta-se sozinha, triste, lendo mensagens de sua família a encorajando. Ela está chateada e não sabe o que dizer a eles. John a vê e vai falar com ela, perguntando por que ela desistiu do papel. Ela fica com raiva e lhe dá um tapa, dizendo que queria ter sucesso. Exausta e chorando, ela se sente injustiçada nessa situação e decide se vingar. Ela liga para Yang e diz que aceita se casar com ele. John fica chocado e não consegue acreditar que tudo o que fez falhou. Ele volta para casa e tenta convencer Yang a mudar de ideia, mas, é claro, Yang se recusa. Mais tarde, Zoe volta para casa e encontra sua família preparando uma festa surpresa para comemorar seu novo papel no filme. Ela chora e se recusa a contar que desistiu do projeto. Eles acham que ela está apenas cansada e a deixam descansar, mas sua mãe percebe sua angústia e vai conversar com ela. Ela lhe dá o dinheiro que vinha economizando e diz para ela largar o emprego se achar muito difícil. Zoe fica profundamente tocada pelas palavras da mãe. Ela agradece por ele a ter consolado. Depois, John continua tentando convencer o irmão a mudar de ideia. Ele descobre que vai encontrá-la e se deita no chão para impedi-lo, mas Yang está determinado e passa por cima dele para conseguir passar. Enquanto isso, as amigas de Zoe veem a foto de Yoon no noticiário e descobrem que ela vem de uma família rica. Elas se lembram de Zoe dizendo que ele queria se casar com ela e acham que ela estava mentindo. De repente, Zoe entra com Yang para apresentá-lo a elas, revelando que ele está noivo dela. Elas ficam surpresas ao vê-lo e percebem que ela está falando a verdade. Zoe se afasta e se senta com ele. Yang pergunta se ela tem certeza da sua decisão, mas ela diz, ela quer ajudá-lo. Nesse momento, John se sente culpado pelo que fez com Zoe da última vez. Ele continua indo até a casa dela para se desculpar e espera em frente à residência para conversar. Mas o marido da irmã dela o vê e pensa que ele é um colega de trabalho. Ele o leva para dentro para esperar. Quando Zoe retorna, fica surpresa ao vê-lo sentado com sua família. Ela fica irritada e o leva para fora para conversar. Ela diz para ele ir embora e não voltar. De repente, ela vê sua mãe voltando do mercado e teme que a encontre e descubra que ela pediu demissão. Ela entra no carro de John e pede que ele dirija rápido. Ele a leva para um lugar distante para que possam conversar em particular, mas Zoe tem uma imaginação fértil e pensa que ele a trouxe para lá. Para acabar com ela, ela pega um tijolo para se defender e diz: "Você acha que sou uma garota frágil que você pode enganar? Acha que pode me levar para um lugar isolado e acabar comigo? Não, eu sou durona." Ela queria bater nele, mas ele diz que aquele é o terreno que comprou para construir seu projeto. Ele diz que, se ela concordar em se casar com Yang, seu avô não permitirá e seu sonho estará perdido. Ele cai no chão e pede desculpas pelo que fez, pensando que ela terá pena dele, mas ela ri e diz: "Não, eu fiz uma cirurgia e perdi toda a ternura." Ela o deixa e vai embora. Johnny tenta segui-la, mas de repente o noivo que ambos prestigiaram e celebraram aparece, e ele fica surpreso ao ver Zoe. Por achar que ela é amiga da esposa, ele insiste em convidá-las para sua casa. Elas são obrigadas a aceitar e sentam para comer com ele, mas nossos heróis não param de derramar comida um no outro. Depois do almoço, John descobre pela noiva que Zoe não é sua amiga e que fez tudo por dinheiro. Chocado, ele decide usar isso contra ela. Vai conversar com ela e ameaça desmascará-la. Mas, de repente, os moradores chegam e discutem com ele porque ele prometeu realizar um projeto que beneficiaria a vila. John fica nervoso e não sabe o que fazer.
Sooi decide ajudá-lo em troca de um segredo. Ela os reúne e usa seu talento para atuação para dizer que o projeto será concluído no prazo. Ela também lhes conta que John sofreu um acidente e o que o atrasou? Ela continua tentando conquistá-los, e seu plano realmente funciona. Os pais acreditam nela, e ela continua cantando e dançando com eles para tranquilizá-los. John fica feliz e a agradece por ajudá-lo. Ele se desculpa por ter conseguido o papel para ela por meio de contatos, e nossa heroína o perdoa, dizendo que não está chateada com ele. O relacionamento deles melhora. Ao mesmo tempo, Yang encontra sua parente rica e diz a ela que sabe que ela ama seu irmão John. Ele pede que ela confesse seus sentimentos. Um jornalista está observando e filmando tudo. No dia seguinte, Sooi se senta com sua família e decide contar a eles que resolveu se casar com Yang. Todos ficam surpresos porque ela havia rejeitado a ideia de casamento anteriormente, e ficam admirados por ela ter mudado de ideia tão rapidamente. Ela vai encontrar Yang disfarçada e pede que ele assine o contrato, que inclui todas as suas condições. Primeiro, se eles se divorciarem, o motivo será que ela o deixou por causa de sua reputação. Segundo, eles devem permanecer como irmãos, nenhum dos dois pode se aproximar do outro ou sequer segurar sua mão. Yang ri, mas diz que concorda com todas as suas condições e assina o contrato. Eles vão juntos comprar alianças de noivado. Depois, entram em uma loja de roupas e ela fica indecisa entre os vestidos, mas Yang compra os dois. Ele compra tudo o que ela quer porque é rico. À noite, ele a leva para casa com Ali para apresentá-la ao avô e ao resto da família. Eles comem juntos, e Sui tenta fingir que se importa com ele. Ela pega a comida da frente de John e dá para Yang. O avô dele fica irritado com a presença dela e pede para falar com ele a sós. Yang está preocupado com ela e queria ir com eles, mas ela o tranquiliza dizendo que está bem. Ela vai com o avô até o escritório dele, e ele pergunta por que ela mudou de ideia depois de inicialmente concordar com a separação. Mas não é fácil. Ela usa suas habilidades de atuação e consegue convencê-lo. Quando ela sai, o avô se senta com Yang e diz que aprova o casamento deles, mas pede que ele traga suas coisas da América e mora com eles, porque o nomeará chefe da empresa. Os parentes de Yang ficam surpresos, pois são gananciosos e querem a empresa. Um deles se irrita e diz ao avô que ele está sendo injusto e insultando Yang, chamando-o de filho ilegítimo. O avô lhe dá um tapa e o expulsa. Mas John permanece convicto de que é do interesse de seu irmão casar-se com sua prima rica. Ele decide tentar manter Sooi longe dele, dizendo-lhe para casar com ele porque ele é bonito e rico. No entanto, ela recusa, dizendo que não sente nada por ele. Nosso herói fica surpreso, pois é um jovem bonito e é a primeira vez que é rejeitado. Ele a desafia, dizendo que a fará se apaixonar por ele. Depois, seus primos saem da casa, e uma delas, uma mulher bastante sensual, vê John e lhe dá um tapa, dizendo que eles têm vergonha dele e de seu irmão e que nunca os considerariam parte da família. John fica perturbado com as palavras dela e não consegue responder, mas Sooi, ela o defende e segura suas mãos, avisando de que, se aproximar dele novamente, se arrependerá. John fica comovido com o que ela fez e a admira. No dia seguinte, Sooi está chateada com o ocorrido. Ela luta boxe com o marido da irmã para esquecer, mas é mais forte que ele e o derrota, quebrando seus ossos faciais até que sua irmã chega e a afasta. Depois, Sooi se lembra das palavras de John e, de repente, o encontra diante dela com um carro caro, tentando impressioná-la. Ele a convida para entrar e a trata bem, dizendo que, se ela se casasse com ele, ele a transformaria em uma princesa. Mas ela recusa e diz que jamais faria isso. John decide levá-la para sair, a coloca em um avião e diz que a levará ao cinema. Ele compra um vestido caro para ela, e quando ela o veste, ele fica cativado por sua beleza. Ele a leva ao cinema, onde assistem a um filme romântico e se divertem muito. Sooi está vivendo os momentos mais felizes de sua vida. Quando saem, ele arranja um encontro para ela com sua diretora favorita. Sooi fica surpresa ao vê-la e não consegue acreditar que está diante dela. Ela a cumprimenta alegremente e pega seu autógrafo. Depois, John a leva a uma famosa loja de doces e compra tudo o que ela deseja. No final do dia, eles vão para um hotel,
e ele pede que ela o espere enquanto lhe traz a chave do quarto. A atriz que costumava trabalhar com ela a vê e fica surpresa ao vê-la usando um vestido caro, um dos únicos dois disponíveis. Uma delas fica fofocando sobre ela na frente da amiga, dizendo que ela deve ter roubado dele. So-oi fica chateada com as palavras dela. Nesse momento, o assistente da atriz chega e jura que não conseguiu reservar um quarto no hotel porque alguém incrivelmente rico reservou todos os quartos. John chega e descobre que foi ele quem reservou o hotel inteiro. Ele entrega a chave para So-oi, e a atriz fica com ciúmes e diz que vai expô-los e espalhar boatos sobre eles. Mas ele não tem medo dela e ameaça contar a todos que So-oi montou o cavalo em seu lugar e se machucou por causa dela. Ele a avisa que, se ela se aproximar dela novamente, será ela quem vai se arrepender. Ele pega So-oi pela mão e a leva para o quarto dela, e nossa heroína fica feliz com o que ele fez, satisfeita por alguém tê-la defendido. Ela fica surpresa ao descobrir que ele preparou o jantar para ela, trazendo sua comida favorita. Ela gosta de comer com ele, sentindo-se feliz e gostando ainda mais dele. No entanto, ela se sente cansada e adormece. Johnny não quer incomodá-la, apoiando sua cabeça com as mãos, cativado por sua beleza. No dia seguinte, So-oi acorda e se vê na cama com John dormindo no sofá. Ela se aproxima dele e observa enquanto ele dorme, admirando sua beleza e atenção. De repente, ele abre os olhos e ela fica sem jeito. Ela diz a ele que quer voltar para casa porque sua família está preocupada. John a leva e eles embarcam em um avião, mas uma tempestade repentina começa a chover. John fica assustado e se lembra do dia em que sua mãe morreu porque ele sofre um acidente por causa da chuva e não para de tremer. So-oi sente pena dele e segura suas mãos para confortá-lo. Ela fecha a janela até que ele se acalme. Quando ela volta para casa, Yang se aproxima e se senta com a família dela. Ele começa a conhecê-los melhor, e a mãe dela pergunta há quanto tempo eles estão juntos, mas cada um dá uma resposta diferente. Eles têm medo de serem descobertos e fingem que estavam apenas brincando. So-oi percebe que está chateada porque vai se casar com alguém que não ama. Ela vai se sentar com as amigas e se lembra do que John fez por ela. Ela sente que gosta dele. De repente, ela recebe uma mensagem dele dizendo para ela ir a um restaurante. Ela fica feliz e pensa que ele quer vê-la, mas quando chega lá, encontra outra pessoa, dela está esperando por John, que marcou um encontro para eles. Nossa heroína fica surpresa e decide ir embora, mas ele, um pervertido, a convida para ir para casa com ele. Ela se irrita e joga água no rosto dele, mas ele a ameaça, dizendo que se ela for embora, espalhará um boato sobre John. Ele a convida para beber com ele, e So-oi é obrigada a aceitar. Mas, de repente, John chega e bebe no lugar dela. Ela avisa o jovem que, se ele tentar se aproximar dela novamente, se arrependerá. Ele leva nossa heroína embora, pedindo desculpas pelo ocorrido. Ele está tonto e sem ânimo, e confessa que gosta dela. Ele se aproxima dela, e So-oi fica nervosa, pensando que ele vai abraçá-la, mas ele desmaia e adormece em seu ombro. No dia seguinte, John acorda e se lembra do que aconteceu no dia anterior e sente. Ele fica constrangido por ter confessado seus sentimentos a So-oi. Ele vê o sobrinho dela à sua frente e se surpreende com o choque. Descobre que ele dormiu no quarto de So-oi e lhe dá dinheiro para ajudá-lo a escapar sem que ela o veja. A criança lhe diz que nem está lá. John fica feliz e vai embora, sentindo-se aliviado, mas se surpreende ao encontrar o resto da família dela do lado de fora. Ele se sente constrangido, mas eles o recebem bem e lhe oferecem café da manhã, pois ele é o irmão do noivo que vai se casar com a filha deles, aquele que dormiu no quarto dela na noite anterior. So-oi chega e conversa com ele a sós, mostrando-lhe um vídeo que gravou ontem. Ela se surpreende ao vê-lo tonto e fora de si, dançando e fazendo movimentos estranhos, o que o deixa constrangido. Ele continua correndo atrás dela para pegar o celular e apagar o vídeo, mas ela tropeça e cai em cima dele. Claro, é uma cena romântica, os dois ficam se olhando, tímidos, e a cena corta. De repente, a campainha toca, e ele sabe que Yang está esperando por ele lá fora. So-oi sai para falar com ele, e Yang está chateado porque ela desapareceu e não respondeu, e porque ela não foi com ele registrar a certidão de casamento.
Zoe se desculpa e diz que estava ocupada, mas ele a convida para viajar com ele para os Estados Unidos. Nosso herói ouve a conversa e percebe que ele quer fugir das responsabilidades da empresa. Ele sai para falar com ele, e Yang fica surpresa ao vê-lo e percebe que ele passou a noite na casa dela. Ele fica chateado e vai embora, mas Dom, ele vai atrás dele. Quando voltam para casa, pergunta por que ele quer viajar e deixá-lo. Mas Yang parte seu coração, dizendo: eu não sou mais criança e você não é meu pai para cuidar de mim. John fica chateado com as palavras dele e vai trabalhar deprimido porque quer que ele fique com ele e não viaje, custe o que custar. Eu sou o irmão mais velho dele, diz ele. Sua assistente entra e conta que um parente rico os ajudou com o projeto e até convenceu o avô a aprová-lo. Nosso herói fica surpreso e decide ir agradecê-la, mas ela fica com ciúmes do relacionamento dele com So-yeon e pergunta o que ele acha dela e se gosta dela. Ele responde: eu nunca poderia gostar de alguém como ela, porque ela é ousada e faria qualquer coisa por dinheiro. De repente, ela chega. Atrás dela, So-yeon o atinge na cabeça com a bolsa, pois ouviu e percebeu que ele a havia magoado. John vai atrás dela e tenta se reconciliar, mas ela não aguenta mais e o deixa. Ela se afasta, e ele se sente envergonhado, pois não pretendia voltar para casa, sentar com seu cachorro e contar o que aconteceu. So-yeon volta para casa e ele a liga para tentar encontrar uma solução. Ela aceita um papel e vai atuar em um novo filme, mas se desculpa e diz que está ocupada, o que o surpreende. Ela disse isso porque sonha com uma oportunidade como essa, mas informa que amanhã é o aniversário da morte do pai de Yang e que irá com ele visitar o túmulo. No dia seguinte, Yang a esperará em frente à casa, e John ficará com ele, e ela terá que ir com eles. Os árabes trocam insultos como crianças durante todo o caminho, e Yang fica surpreso com o comportamento deles. Ele chega ao túmulo da mãe, onde o avô está profundamente abalado e ainda não consegue superar a morte da filha. Ele apresenta Soy a ela e diz que ela será sua esposa, assegurando-lhe que está bem. Mais tarde, o assistente do herói conversa com So-yeon e conta que John se sente culpado e acredita ser o responsável pela morte da mãe. Ele conta que, quando era pequeno, alguém tentou sequestrá-lo, alegando ser amigo da mãe, e John acreditou e foi com ele. Tentaram persegui-lo de carro, mas, infelizmente, ela sofreu um acidente e morreu. Naquele dia houve uma tempestade, e é por isso que John tem medo da chuva e não consegue se perdoar. Sweet fica comovida com as palavras dele e se lembra de quando ele estava com medo no avião. Agora ela entende o porquê. Depois, todos se sentam juntos e John tenta se reconciliar com ela, brincando. Mas ela pede ao avô para mostrar algo no celular. John fica nervoso e com medo de que eles tenham visto o vídeo, mas acaba sendo uma foto do avô com Yang, sem que eles percebessem. O avô fica feliz com a foto. De repente, enquanto dirigem, o jornalista que estava observando Yang aparece e os ameaça com as fotos. O avô fica furioso e discute com ele, querendo bater nele, mas Yang o acalma e o leva embora. Sweet é obrigada a ir sozinha com John, mas no caminho, percebe um carro os seguindo e decide fugir. Ela dirige em alta velocidade porque é uma motorista habilidosa. Nossa garota faz de tudo, e John fica com medo e pede para ela deixá-lo sair, mas ela se recusa e consegue escapar, levando-o para um lugar seguro. Quando ela sai, escorrega e quase cai, mas nosso filho John a segura bem a tempo. Ele a abraça e fica olhando para ela, e soa e fica feliz. Ela também coloca as mãos na cabeça dele para protegê-lo da chuva. Nosso herói sente que se apaixonou por ela e fica pensando nela e a imaginando em todos os lugares. Ele volta para casa e fica rezando e fazendo yoga para esquecê-la, mas sem sucesso. Yang o vê e tenta conversar com ele, mas John está chateado porque ele está o deixando e voltando para os Estados Unidos. Naquela noite, Soe senta-se para conversar com sua família e conta que vai se casar na semana seguinte. Eles ficam surpresos com a rapidez com que ela marcou a data e decidem se arrumar para o casamento. Mas ela os deixa e vai para o quarto. Ela tenta ligar para John para saber como ele está, mas ele não atende. John vai à boate todos os dias, tentando se manter ocupado para não pensar nela, mas continua a vê-la nos livros que lê e até nos filmes que assiste. Naquela noite, a caminho de casa, um jovem pede que ele tire uma foto com a namorada. Ele concorda e pega o celular para que possam tirar a foto.
Soe aparece e fica na frente da câmera, o que assusta John e o faz se lembrar. Ele a imagina e a abandona, fugindo. Quando volta para casa, a encontra sentada com Yang e pensa que ela é um fantasma. Ele se assusta e vai para o quarto. Soe fica surpresa e entra para falar com ele, perguntando por que ele a está ignorando. Ela conta sobre a data do casamento, mas ele age grosseiramente, dizendo que não está interessado e que não pretende comparecer ao casamento, e a expulsa. Soe fica chateada e vai embora. Quando chega em casa, joga fora o guarda-chuva dele para esquecê-lo. No dia seguinte, John sai com o primo para parar de pensar em Soe e esquecê-la. Eles brincam e fazem piadas, e no final do dia, ela confessa que gosta dele, mas ele fica envergonhado e não responde. Quando chega em casa, encontra Yang esperando por ele e pergunta se ele está. Ele realmente não pretende comparecer ao casamento, mas John evita a pergunta, dizendo que está cansado, e o deixa, indo para o seu quarto. No dia seguinte, Soe e ela vão à casa de Yang para conhecer o avô e os parentes dele. Eles ficam impressionados com o tamanho da casa, e o avô os recebe e os convida para jantar. Nossa heroína fica surpresa ao encontrar John lá, mas o ignora e se recusa a falar com ele. As duas famílias concordam com os detalhes do casamento, e ela e John ficam se olhando de longe. Quando o jantar termina, nossa heroína se recusa a ir com a família, dizendo que precisa resolver um assunto. Depois que eles saem, ela vai conversar com Jin e pergunta por que ele veio jantar mesmo sem ter concordado, mas ele responde, eu que obriguei. Ele fez isso por causa do meu irmão, porque ele só se importa com os próprios interesses, mesmo que isso signifique sacrificar a minha felicidade. Ele lhe dá um presente de casamento e deseja-lhe uma vida feliz com Yang, depois vai embora. Soe fica chateada porque ele pensa que ela e Yang estão apaixonados, mas na verdade ela está atraída por ele, e ele não percebe. No dia seguinte, John decide se manter ocupado para esquecê-la. Ele vai encontrar um parente rico e diz a ela que vai se dar uma chance para entender seus sentimentos por ela, então ele terá certeza do seu amor. Depois, Soe tenta dormir, mas não consegue. Ela continua pensando em John e não consegue esquecê-lo. Um jornalista vai à casa dela e pergunta sobre ela, mas a família mente para ele e diz que não é. Quando Soe percebe que a situação piorou, ela arruma suas coisas e sai de casa para escapar dos jornalistas. Ela vai para a casa de Yang e fica lá até o casamento. Mais tarde, John volta do trabalho e, pensando que a casa está vazia, vai ao banheiro tomar um banho. Para sua surpresa, ele sai e a encontra sentada bem na frente dele, esperando por ele. Ambos ficam surpresos ao se verem, e ele se sente envergonhado e se apressa em se vestir. Ela pede desculpas a Soe, mas ele diz que é a casa do irmão dele e que ela pode entrar e sair quando quiser. Ele finge não se importar e sai, mas na verdade está irritado porque pensou que ela estivesse sentada com o irmão dele no quarto, sem perceber que era um casamento de fachada. No dia seguinte, Soe acorda e fica surpresa ao descobrir que John, ele quebra o jejum, mas não quer comer com ela. Continua a tratá-la formalmente, como se fosse a esposa do irmão dele. Ela é fanática por nossas relações e come sozinha. Depois de terminar, vai lavar a louça, mas John se recusa e faz isso no lugar dela. Ele também pega as roupas dela para lavar e não a deixa fazer nada, como se fosse uma convidada. Soe fica chateada e sente-se desconfortável. Ela deseja que ele volte e faça tudo como da primeira vez. No segundo dia, ela se disfarça e vai encontrar a amiga. Ela tem medo de que algum jornalista a esteja observando, e a amiga lhe diz que é inveja porque ela ficou famosa e vai se casar com alguém de família rica, mas juntas confessam que estão chateadas e não sabem como continuar sendo elas mesmas. Nesse momento, a irmã de Soe intervém. Ela decidiu levar todos os seus pertences para o quarto e ficar lá, mas então vê o contrato de casamento falso que escreveu com Yang. Nesse momento, ela percebe que estão fingindo. Quando Soe volta para casa, fica surpresa ao encontrar sua irmã esperando por ela. Assim que a vê, elas brigam, e Soe agride, quebrando seus ossos faciais. Soe tenta acalmá-la, conversando e contando tudo. Sua irmã fica chocada e se recusa a ouvir, pois sua família ficará chateada se descobrir. Mas Soe diz que prometeu a Yang que o ajudaria e que não pode abandoná-lo.
Ao mesmo tempo, ela está chateada por ter se casado em um casamento falso e passa a noite em claro pensando nisso. John a vê e vai conversar com ela, pedindo desculpas e prometendo que fará isso por ela. Então, ela está bem abalada pelas palavras dele. Ela queria confessar a verdade para ele, mas mudou de ideia. No dia seguinte, ela foi com Yang escolher seu vestido de noiva. Ficou lindo nela, mas ela não estava feliz. Ela não parava de pensar em John e queria confessar seus sentimentos a ele. Assim que saiu, ficou surpresa ao encontrá-lo parado na sua frente. Ele pegou sua mão e a levou para fora do local. Ela ficou surpresa com o comportamento dele, mas ele disse que sabia que Yang não a amava e pediu que ela cancelasse o casamento se ela também não o amasse. Ela recusou e eles voltaram para casa. Ela encontrou Yang esperando por ela, preocupado. Ele ficou surpreso por ela estar de volta com John e percebeu que poderia tê-la magoado. Ela conta a ele que pediu que a levasse de carro porque estava com medo quando vestiu o vestido e se sentiu despreparada. Yang duvida da história dela, mas a deixa descansar. So-yeon passa a noite inteira pensando nas palavras de John. Ela tenta dormir, mas não consegue. Sai do quarto, querendo confessar seus sentimentos a John. Ao mesmo tempo, ele está acordado e quer confessar os seus, mas ambos estão com medo e desistem. No dia seguinte, ela o vê saindo para o trabalho e pede que ele não se intrometa em sua vida. John fica chateado com as palavras dela, sai e Yang os vê. Ele pensa que está incomodando-a, mas ela muda de assunto e diz que quer voltar a morar com a família. O casamento está acontecendo, e quando sua família a vê, pensa que ela brigou com Yang e teme que seu casamento seja arruinado. Ela se sente culpada por tê-los enganado, e sua irmã vai consolá-la e tentar animá-la. No dia seguinte, nossa heroína decide fazer um último papel antes de se casar e se aposentar. John quer se reconciliar com ela, então vai ao set de filmagem e a vê usando um lindo vestido. Ele fica impressionado com sua beleza e decide levar presentes e comida para encorajá-la. Ele está claramente orgulhoso dela e fica surpreso ao descobrir que ela está fazendo um papel de ação e é uma artista marcial profissional. Ela desafia os inimigos que a perseguem para uma luta, e John fica impressionado com seu talento. Quando a cena termina, ele aplaude admirado. Ele está atuando e sentado com ela, dizendo que ela fez um ótimo trabalho e que talvez se torne uma atriz famosa um dia. So-oi fica feliz com as palavras dele e o agradece. Ela pede que ele a leve para casa, mas a prima dele está esperando do lado de fora e fica com ciúmes ao vê-los. Ela continua a importuná-la, dizendo que ela e John se amam e que formarão uma família. So-oi fica chateada com as palavras dela e passa a noite sozinha no jardim. Enquanto isso, John está discutindo com o irmão, dizendo que ele é egoísta porque não ama So-oi e está se aproveitando dela. Yang fica chateado com as palavras dele e lhe dá um tapa. John fica com raiva e quer quebrar o rosto dele, mas muda de ideia porque ama o irmão. Ele o solta e vai embora. O homem chama a heroína e diz que está em frente à casa. Então, pede que ela o encontre pela última vez. Ela fica surpresa e vai ver o que ele quer. Nesse momento, ele se sente encorajado e confessa seus sentimentos, dizendo que a ama. Ela fica surpresa e nervosa com as palavras dele. Não responde e se afasta sem saber o que dizer. John fica chateado, pensando que ela o rejeitou, e se prepara para o pior. Ele vai embora, mas de repente ela volta, batendo nele e chorando porque ele se atrasou. Ela confessa que também o ama. Eles se abraçam e concordam em não perder mais tempo. John a leva para passear. Eles pegam o ônibus e vão para a praia, onde dão um passeio. O mar e eles estão felizes, e o dia passa até o amanhecer. Sentam-se para tomar o café da manhã em um restaurante, depois vão a uma loja e compram roupas novas, cada um escolhendo algo para o outro de acordo com seu gosto. Passeiam pelo mercado, felizes e rindo. Então vêm duas pessoas andando de bicicleta e decidem fazer o mesmo. Eles competem entre si e, no final do dia, veem uma senhora idosa plantando a terra e decidem ajudá-la com seu trabalho. A senhora idosa os agradece e os convida para jantar e passar a noite em sua casa. Ela prepara a comida que eles gostam, e há apenas um quarto vago. Nossos heróis ficam constrangidos porque ela pensa que eles são casados,
e João sente que não é. Aref adormece e senta-se à beira-mar. Sooi o vê e senta-se ao seu lado. John diz-lhe o quanto a admira, mas que teve de esconder os seus sentimentos porque estava a tentar esquecê-la. Sooi fica comovida com as suas palavras e diz-lhe que também o admira, mas que tem medo de confessar. Ambos concordam em ficar juntos, aconteça o que acontecer. A nossa heroína dorme no ombro dele a noite toda. No dia seguinte, voltam à cidade e Sooi está confusa. Quer contar a verdade a Yang, mas John recusa e pede-lhe que lhe dê uma oportunidade para falar com ele primeiro. Promete convencê-lo e Sooi decide confiar nele. Despede-se e vai para casa. Depois, John vai à empresa, liga a Yang e pede desculpa. Ele conta o que aconteceu entre eles da última vez e diz que quer conversar com ele. Então, seu avô chega e o trata bem na frente dos funcionários. Ele fica surpreso por finalmente ser notado, mesmo tendo esperado por isso a vida toda. Ele fica triste porque tudo o que quer agora é se casar com Sooi. Ele decide ir encontrar sua prima e confessa a verdade, pedindo desculpas por não poder amá-la como prometeu. Ela fica chateada com as palavras dele e percebe que ele está atraído por Sooi. Ela chora porque o ama e queria estar com ele. Naquela noite, Sooi está sentada com sua família, mas não para de pensar em John e sente saudades dele. Quando entra no quarto, ouve-o chamando-a e fica surpresa ao encontrá-lo do lado de fora. Ela fica radiante, eles saem e caminham de mãos dadas. Ele conta que seu avô finalmente o reconheceu na empresa, e ela fica radiante. Ele pergunta se era o sonho dele, mas ela percebe que ele não está feliz e pergunta por quê. John diz que não tem mais interesse na empresa e que tudo o que quer é estar com ela na frente de todos. A protagonista se comove com as palavras dele e promete ficar ao seu lado, aconteça o que acontecer. Eles caminham a noite toda. Enquanto isso, Yang está pintando em seu estúdio quando, de repente, vai até sua prima, que está amarela. Ele fica surpreso porque ela não gosta dele e pergunta o que ela quer. Ela mostra a ele uma foto dele com John, e conta que a moça com quem ele deveria se casar está o traindo, com o próprio irmão dele. Yang fica chocado com o que viu e se enfurece. No dia seguinte, ele pede para falar com ela. Ela vai até nossa casa e quer confessar a verdade para ele, mas fica surpresa ao descobrir que ele já sabe de tudo. Ela pede desculpas a Sooi por ter escondido isso dele, mas ele pergunta se John sabe que o casamento deles é falso. Nesse momento, John entra, tendo ouvido tudo. Ele fica chocado ao perceber que ela o enganou o tempo todo e sai, chateado. Sooi vai atrás dele para conversar, mas ele não lhe dá chance e fica furioso. Ela queria dizer a ele que não confiava nele, por isso não o conhecia. Ele a deixa, e Sooi quer segui-la, mas Yang, ele a impede porque tem medo que a imprensa os fotografe. Ela volta para casa e fica pensando no que aconteceu. Ela tenta ligar para John, mas ele não atende. No dia seguinte, Yang vai até ela e a leva para concluir os trâmites do casamento e viajar para os Estados Unidos. Mas, no caminho, Sooi pede desculpas a ele, dizendo que não pode se casar com ele nem viajar com ele. Ela diz que ama John e quer ficar com ele. Ela o deixa, sai do carro chorando e vai para a casa de uma amiga. Ela está confusa e não sabe o que fazer, pois quer que John se reconcilie com ela de alguma forma. De repente, o rico Ripto liga para ela, pedindo para falar com ela. Sooi fica surpresa e decide ir encontrá-lo. Lá, Ripto se declara. Sua prima lhe conta que John a ama e está disposto a sacrificar a empresa por ela. Ela pergunta sobre seus sentimentos, e Sooi diz que também o ama, mas está chateada porque ele não a ouve. Ele está bravo com ela e não quer falar com ela de jeito nenhum. Ela bebe para esquecer, mas fica tonta e começa a ter alucinações. A prima de John precisa ligar para ele vir até aqui. Embora esteja chateado com ela, ele se preocupa, e quando ouve a voz dela, corre até ela. Quando chega, a encontra sentada no chão, então a carrega nas costas. Durante o caminho, Sooi continua se desculpando com ele, dizendo que o ama e que não tinha a intenção de controlá-lo. John se comove com as palavras dela e finalmente decide perdoá-la. Ele a leva para casa para que ela possa descansar e fica observando enquanto ela dorme, cativado por sua beleza.
Seus olhos estão cheios de corações e borboletas. No dia seguinte, Zoe acorda e se surpreende ao ver que ele ficou ao seu lado a noite toda. Ela pensa que estava imaginando coisas e toca seu rosto para ter certeza de que não estava sonhando, mas ele abraça e promete que não a deixará novamente. Nossa heroína fica radiante por terem se reconciliado e voltado a ser como eram antes. John a deixa e vai para a empresa, mas encontra sua esposa vestida de amarelo esperando por ele. Ela ameaça divulgar a foto dele com Zoe, mas ele implora para que ela não o faça. Ele descobre que ele e Onja vão renunciar à presidência da empresa, mas ela se recusa e toma uma decisão. Ela o humilha ainda mais, e com sua arrogância, ele cai no chão, enquanto ela o espalha e continua rindo. Depois, ela volta para casa feliz, mas ouve seu avô conversando com seu advogado. Eles dizem que, mesmo que Yang e John se recusem a administrar a empresa, ele jamais permitirá que aquela porca seja presidente. Ela fica chateada com as palavras dele e vai até ele, perguntando por que ele está fazendo isso, já que ela é a mais merecedora do cargo. Mas ele se recusa a respondê-la. Ele diz para ela ficar longe de John e Yang e a expulsa de seu escritório. Mas ela fica furiosa, consumida pelo ódio. Ela liga para um jornalista e pede que ele publique as fotos. No dia seguinte, a notícia do noivado dos nossos heróis se espalha por toda parte. As pessoas começam a espalhar boatos sobre eles e continuam a tratar Zoe mal por causa deles. Eles acham que ela é gananciosa e quer separar as duas irmãs, mas ela não se importa consigo mesma. Tudo que ela pensa é em John, ela tem medo de que ele se machuque por causa dela. Nesse momento, o avô de John vê a notícia e pede que ele dê uma coletiva de imprensa para negar os rumores. Mas nosso herói diz a ele que a notícia é verdadeira, e eles descobrem que ele ama Zoe e nunca a abandonaria. Ele decide ir ficar ao lado dela e protegê-la, mas encontra a imprensa em frente à casa dela. A irmã dela o vê e diz para ele ficar longe dela até que o assunto se resolva. Ele é obrigado a ouvi-la, e Yang se sente culpado. Ele decide contar a todos a verdade e dizer que seu casamento era falso, mas John se antecipa, dando uma coletiva de imprensa e decidindo assumir a responsabilidade. O responsável pelo ocorrido declara, diante de todos, que Zoe é inocente e que foi ele quem tentou se aproximar dela, mas ela o rejeitou. Nossa heroína assiste à reunião e fica chocada, pois ele se sacrificou para protegê-la e ao irmão. Ela decide ir defendê-lo e corre para alcançá-lo, mas, infelizmente, chega tarde demais e a reunião já terminou. Ela o procura por toda parte, mas não o encontra, e desaba em lágrimas, sentando-se no chão. Ao retornar para casa, encontra sua família à sua espera. Ela pede à mãe que se afaste de John, pois ele não presta, e a mãe, irritada, continua a lhe contar a verdade. Ela diz que John mentiu para protegê-la dos boatos e pede desculpas por ter mentido para eles. Ela lhes conta que seu casamento com o passaporte de Yang era falso e ela ama John. Sua mãe fica surpresa com suas palavras, mas sente pena dela e a abraça para confortá-la. Depois, Yang descobre o que aconteceu e volta para casa chateado. Ele se surpreende ao encontrar John esperando por ele. Ele se senta ao lado dele e pergunta por que ele fez aquilo, mas John lhe diz, "Você é meu único irmão e eu tenho que te proteger." Ele pede que ele se case com Zoe, cuide dela e tente ajudá-la a esquecer Sa. Ele se despede e vai embora, decidindo se sacrificar e deixar a cidade para não causar mais problemas. No entanto, ele continua pensando em Zoe, imaginando-a em todos os lugares que vai. Ele sente falta dela e quer falar com ela, mas se recusa a fazê-lo. Enquanto isso, nossa heroína também continua pensando. Todos os dias ela o procura por toda parte, indo à praia onde costumava encontrá-lo, mas ainda não consegue encontrá-lo. Ela lhe envia mensagens e pede que ele volte para ela, mas ele continua a ignorá-la. No dia seguinte, seu avô vai vê-la e pede que ela se case com Yang para que o sacrifício de John não seja em vão, mas ela recusa e lhe diz que ama John tanto quanto ele a ama e que jamais se casaria com outra pessoa. Antes de ir embora, ela o aconselha a reconstruir seu relacionamento com os netos, a tratá-los bem e a ser gentil com eles. O avô se comove com suas palavras e realmente sente que foi duro com eles porque sempre pensou nos interesses da empresa, e não nos deles.
Mais tarde, a caminho de casa, ela se surpreende ao descobrir que Yang concedeu uma coletiva de imprensa admitindo que seu casamento com ela foi um desastre. Ele também defende seu irmão John, dizendo que eles só se amam. Nossa heroína fica chocada com o que aconteceu. Ele liga para ela e, no aeroporto, conta que voltou para os Estados Unidos. Ele pede desculpas por causar problemas e garante que voltará durante as férias para vê-la, pois ela é sua melhor amiga. Sooi se emociona e chora. Nesse momento, o parente amarelo vai ao encontro do advogado e pede que ele explique por que seu avô a odeia. Ele decide contar tudo e diz que seu pai amava a mãe de John e queria se casar com ela contra sua vontade. Quando ela tentou fugir, ele a perseguiu de carro até que ela sofreu um acidente e, infelizmente, morreu. O advogado termina de falar e ela sai, chocada após saber a verdade. Ela sabia que seu pai era o criminoso e se sentia culpada por ter sido injusta com John e o tratado com crueldade durante todos esses anos, enquanto ele era inocente. No dia seguinte, Sooi não parava de pensar em John e foi encontrar um parente rico dele para perguntar sobre o paradeiro dele, mas o parente disse que só ela poderia saber onde ele estava. Nossa heroína ficou confusa e não sabia o que fazer. Ela decidiu ir até a casa da velha senhora onde haviam passado a noite. De fato, o encontrou em suas terras. Nosso herói ficou surpreso ao vê-la e pensou que estava sonhando. Eles decidiram passar o dia juntos, já que ela estava ali, e ele a levou para passear na praia. Ela o fez feliz durante o dia e, no final do dia, Sooi perguntou por que ele havia se afastado dela. Ele diz a ela que não quer causar problemas com a família dela, e Sui é obrigada a respeitar a decisão dele. Ela se despede dele chorando, e eles concordam em se separar. Um ano se passa, e cada um começa a se concentrar na própria vida. Sui volta a atuar e, dessa vez, consegue papéis importantes. Ela realiza seu sonho e se torna uma atriz famosa. Por outro lado, John decide deixar a empresa e trabalhar no projeto com o qual sempre sonhou, mas não consegue esquecê-la. Chega o aniversário da morte da mãe dele, e ele vai visitar o túmulo dela. Lá, encontra o avô, e fica claro que ele mudou. Ele conversa com o avô e decide contar a verdade sobre a morte da mãe, dizendo que ela chegou lá no dia do acidente. Eu tentei salvá-la, mas ela me pediu para te tirar de lá primeiro, e eu tirei. Mas, infelizmente, o carro explodiu depois, e ela morreu bem na minha frente. Ele chora e se sente culpado porque, se tivesse chegado um pouco antes, poderia ter salvado os dois. Ele diz, não me arrependo de ter te salvado, e se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo, porque esse era o desejo da sua mãe. Ele se desculpa por tê-lo tratado mal, pois sempre o via e se lembrava do dia do acidente. John se comove com suas palavras e diz que não está bravo com ele. Pede que ele se perdoe também e vá embora, mas se surpreende ao encontrar Sooi esperando por ele com um guarda-chuva para se proteger da chuva. Ambos ficam felizes em se ver e sentam para conversar, cada um contando sua história, a vida dele e como eles viveram o período anterior, e como John mente finge que estava ocupado e não teve tempo de assistir aos filmes dela, mas quando chega em casa, liga a TV e senta para assisti-los, e corações aparecem ao lado dele. Depois de uma semana, Yang retorna de sua viagem de férias, e Soo vai encontrá-lo no aeroporto como de costume. Desta vez, ela o leva de carro e conta que finalmente realizou seu sonho de se tornar uma atriz famosa e rica. Yang fica feliz e diz que está orgulhoso dela. Quando chega em casa, encontra John preparado sua comida favorita, e ele se senta e come com ele. Todos estão felizes e aconselham Yang a voltar para Soo porque ela ainda o ama, e seu estômago hesita porque ele tem medo de seu avô. No dia seguinte, ele viaja com ele para conversar, mas seu avô lhe diz que o viu com Sui no túmulo de sua mãe e também pede que ele volte para ela. John fica feliz e decide fazê-lo. Ele vai encontrá-la sob o pretexto de devolver seu guarda-chuva. Sui fica surpresa porque o tempo está ensolarado e não há chuva, mas pede que ele a leve ao estúdio, já que ele está lá. John concorda e decide observá-la, mas descobre que ela está filmando uma cena romântica com um ator. Ele sente ciúmes e briga com ele para mantê-lo longe dela, e quando falha, bebe e tenta esquecer. Quando Sui termina o trabalho, ela vai até ele e fica surpresa ao descobrir que ele está alucinando, e ela tem que levá-lo para casa com ela. No dia seguinte,
Quando ele acorda, ele se senta com. Ele vai até a família dela e pede desculpas, dizendo que ama Soo e implorando por uma chance. Ele vai preparar o café da manhã para convencê-los a aceitá-lo. Naquela noite, ele caminha com Soo e pede que ela volte para ele e se case com ele, prometendo fazê-la feliz. Nossa heroína fica radiante e, claro, aceita. John a abraça e, como sabemos, os velhos costumes retornam. Uma semana depois, chega o dia do casamento, e nossa heroína usa o mesmo vestido de noiva que escolheu com Yang naquela época. Todos admiram sua beleza, mas, como ela é pobre, de repente começa a chover, e ela teme que o casamento seja arruinado. Mas John lhe diz: eu me casarei com você, mesmo que haja um terremoto. Ele pega a mão dela e eles correm na chuva, rindo. E é isso, meu amigo, a história deles termina após uma longa luta. O mais importante é que tem um final feliz. E os mais sinceros cumprimentos para você.